Obrigada, tia Luzia. E nós passamos ao nosso irmão Alexandre. Que Jesus te abençoe, Alexandre. Obrigado. Mais uma vez juntos. Olá a todos. Espero que estejam todos bem, né? Vamos aproveitar essa tarde de domingo para nós podermos estudar um pouquinho mais o Evangelho de Jesus, né? Para a gente ir atingindo os nossos corações, para que consigamos no dia a dia, né, ir domando as nossas más inclinações. Somos imperfeitos ainda, isso é verdade. Mas nós temos força de vontade, nós queremos aprender, nós queremos mudar as nossas caminhadas. Porque todos nós somos filhos de Deus, queremos ser felizes. Vocês estão me escutando bem? Estão, né? Que bom. Então, dando seguimento, eu terminei o capítulo 7, né? Da última vez que eu falei. E eu vou falar hoje um pouquinho do capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Aí eu vou começar do primeiro item aqui. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Vamos entender isso aqui, né? Deixai vir a mim as criancinhas. Aqui é como também Jesus utiliza um paralelo para também nós outros, né? Porque o reino dos céus são para aqueles que se lhes assemelham. O Cristo não quis dizer exatamente que o reino dos céus são para aquelas crianças. Ele disse assim, são para aquelas que se lhes assemelham. Quer dizer, que se demonstra com o estado de uma criança, com aquela pureza que ela tem naquele momento, quando está lá com uma certa idade, que não chegou na adolescência ainda, de certa forma nem o espírito imortal acordou ainda, ele está adormecido, né? Isso é necessário. Porque nós já sabemos pela doutrina espírita que aquelas crianças ali não teria, né, como Cristo falar, o reino dos céus é para elas. Por que ele não poderia dizer isso? Porque estas crianças são de espíritos que vieram de outras encarnações e provavelmente com seus defeitos e imperfeições. Tá? Então ainda não seria para elas, mas que elas estariam a caminho, porque elas precisam estar ali, precisam crescer, precisam vir outras existências e ir domando as suas más inclinações. Mas naquele estado de criança, as crianças ali mais ou menos naquela idade que apresentavam a ele, podemos dizer, logo após que nasceu, até podemos dizer assim, antes da adolescência, ainda tem uma certa pureza, não sabe ainda das coisas do mundo, ainda não tem muita noção, o espírito está adormecido. Na maior parte das vezes, o espírito acorda no ser humano com toda a sua plenitude, mais ou menos na adolescência, chegando na fase adulta, é mais ou menos ali. Né? Por isso que no Evangelho fala, e se não me engano no livro dos Espíritos também, fala que as crianças, até em torno dos 7 anos, mas eu acredito que vai um pouco além, até em torno dos 7 anos o espírito ainda está adormecido. Então é por isso que o Cristo usou esse exemplo, daquela pureza que elas estão de coração, porque estão aceitando as lições que os adultos lhe apresentam. Né? Ali sem pestanejar, sem questionar, de coração aberto, né? Sem orgulho, sem vaidade, sem egoísmo. Então é assim que o Cristo quer que nós sejamos perante o seu Evangelho. Buscar aceitá-lo com humildade e principalmente a sua prática.
buscar deixar esse orgulho que muitos têm de lado perante os ensinamentos religiosos, buscar aceitá-los, não nos achar maior do que eles, como muitos não aceitam a religiosidade, dizem que é castramento, entre tantas outras coisas, mas ele pede que cheguemos a ele, como aquelas crianças, com o coração ávido de aprender, buscando a verdadeira felicidade, buscando superar as nossas imperfeições morais aqui na Terra, buscando ser aqueles irmãos mais novos que se achegam ao irmão mais velho, querendo um pouquinho mais de experiência, né? Querendo um pouquinho ali mais de sabedoria, de conhecimento da vida. E é isso que o Cristo pede para todos nós. O capítulo anterior falou muito do orgulho da humildade, já nos preparando para este, que nós devemos ir já deixando isso de lado, tá? Muitos de nós nos dizemos assim: eu sou humilde, eu não sou orgulhoso, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Para começar, começou falando que é bom e humilde. Quando a pessoa começa falando que é bom e é humilde, é porque não é. Porque a pessoa não precisa falar que ela é boa. As suas ações que mostram isso. Então ela não precisa falar que é humilde, ela não precisa falar que ela é boa, né? Ela não precisa falar que ela ama os outros. Até é bom falar de vez em quando, né? Que a gente ama os outros. Mas as ações falam mais do que as palavras. Quem ama os seus filhos, quem ama a sua esposa, quem ama o seu marido, se dedica. Quem ama o seu semelhante faz por onde. E nós percebemos quando a pessoa ama de verdade, né? Isso é muito interessante. Mas entrando no segundo item, que vem nos falar assim: pecado por pensamento, adultério, né? Já nos pede e nos chama a atenção para o seguinte: por onde que começam os erros no mundo? Por onde que começa? Se não em nossos pensamentos. E depois a maior parte deles são materializados, né? Nós somos espíritos imortais, tá? Nós temos ideias já pré-estabelecidas devido às nossas já várias vivências. Essas ideias pré-estabelecidas, elas vêm de onde? Elas vêm das nossas vivências do meio, no qual nós, através do pensamento, da reflexão, nós vamos analisando tudo à nossa volta. E nós vamos nos construindo. E conforme a relação de causa e efeito, pelas experiências que nós vamos passando, nós vamos nos formando, nós vamos sentindo, né? E aí o corpo, o que é o corpo? Ele é um instrumento. Ele é um instrumento da dor, ele é um instrumento do prazer. Ele é um veículo no qual nós precisamos aqui na Terra caminhar entre uns e outros, conviver e aprender. Então ele é um veículo. E através dele eu sinto tudo à minha volta. Sinto tudo. E a partir do momento que eu sinto, eu utilizo um atributo que eu tenho, que é o pensamento. E no início de nossas caminhadas evolutivas, os nossos pensamentos se dirigem mais, primeiro, aquelas coisas primárias da carne, os interesses da terra, né? A gente primeiro quer o quê? Quer ter prazeres na terra, quer conseguir as coisas primeiramente para nós e depois para os outros. Então os nossos pensamentos, quando a gente começa as nossas caminhadas, são pensamentos de coisas egoístas. Tá? E aí a gente vai criando ali uma certa ideia do mundo, das coisas, de como eu devo caminhar. Está criado. Mas aí eu tenho as minhas experiências no mundo e é onde que eu vou ajustando. A partir de uma nova encarnação, eu tenho uma certa experiência, mas agora eu sinto meio. Antes eu vim rico e abusei dessa condição, mas agora eu estou vindo o quê? Na miséria material, e aí eu preciso passar por outras experiências. Aí eu já começo a trabalhar outras ideias. Aí eu já vou estabelecendo outras ideias na minha mente. Antes eu só pensava em levar vantagem, em prejudicar porque eu tinha poder, eu tinha dinheiro, eu tinha supérfluo, eu tinha tudo o que eu queria. Só que agora nessa vida mudou tudo, né? Aí eu começo a trabalhar novas ideias, novas reflexões, tá? E os nossos erros começam primeiro em nossas mentes. Por isso o título, ó, pecado por pensamento, adultério, né? O adultério, que nem o Cristo disse, olha, aquele que olhou para uma mulher comprometida e teve desejos para com ela, já pecou. Disse assim, já errou, né? Porque o erro começa aqui.
Nós começamos com os nossos pensamentos aqui, e se a gente tem oportunidade, a gente materializa. É por isso que ele fala dos escândalos. Hoje nós estamos em uma época, naquela época já existia isso, e hoje também não é diferente, de certa forma faz parte do progresso, né? Nós somos vasos limpos por fora, para todo mundo, né? Nós somos limpos, nós somos anjinhos, nós só fazemos as coisas certas, não pensamos mal de ninguém, né? Mas quando a gente tem oportunidade, a realidade revela quem nós somos de verdade. Às vezes está traindo o relacionamento, às vezes está tirando alguma coisa que é do outro, está levando vantagem, está usando de velhacaria, está fazendo alguma coisa de errada. Às escondidas ou às vezes até às claras, né? Nós somos assim. Aí que nós mostramos que nós ainda estamos sujos por dentro, que nós ainda temos impurezas, aí onde que elas aparecem. Isso Cristo ensinou em um momento no qual ele é convidado para jantar, né, na casa de um doutor da lei, e esse doutor da lei observa que ali os seus discípulos não haviam lavado a mão para jantar. Aí eles vêm falar com Cristo, olha, por que os seus discípulos violam, né, os mandamentos dos antigos? Por que eles não lavam as mãos? Aí o Cristo vem falar, né, que agora os doutores da lei, eles trabalhavam simplesmente o que? Cultos de estarem limpos por fora, de perante a sociedade serem boas pessoas, assim à vista, às claras, né? Vestiam longas túnicas, era tudo muito bonito, cultuavam imagens, etc. Mas às escondidas faziam tudo errado. Aí que vem o adultério do ser. Onde que vem o próximo item, que vem falando assim para nós. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Tá, o que nós precisamos cortar? A mão que pega o dinheiro do outro, que pega o que é do outro, que faz o que é de errado, ou o pensamento? O que o Cristo queria nos dizer com essa ideia? Ó, escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Nós vamos pensando e fazendo. Com o tempo, nós vamos apenas pensando. E o que for errado, nós não fazemos. Mas lá na frente, quando nós estivermos como espíritos bons, a gente nem pensa em coisa errada mais. Aquilo nem vem mais em nossa cabeça. Então funciona dessa maneira. E Cristo, sabendo disso, ele já buscava nos orientar como frear o erro. Alertando as pessoas para, olha, se você está pensando em fazer algo com a sua mão, cortai-a, a pessoa até que não poderia ligar o pensamento, porque se o Cristo fosse falar, olha, evite o pensamento ruim, eles não iriam entender nada. Mas cortar a mão, então as pessoas iriam evitar de cometer algum sacrilégio, alguma coisa de errado ali, né, que viesse a ter necessidade de cortar a mão por causa do erro. Nós estamos em uma caminhada na qual nós vamos sendo evangelizados com o tempo, desde lá atrás até os tempos atuais. E os ensinamentos evangélicos, religiosos, eles vão sendo complementados. Tal qual Cristo, lá na época ele disse assim, eu não vim destruir a lei, mas complementá-la. E agora com a doutrina espírita, esclarecendo isso um pouco mais para nós, nós já temos capacidade de entendê-los e, consequentemente, ir domando as nossas más inclinações e começando por onde? Pelo pensamento. Nossa, eu estou pensando nisso, que coisa horrível. Peraí, deixa eu parar com isso? Deixa eu ler alguma coisa edificante? Deixa eu parar com besteira? E é assim que nós vamos domando as nossas más inclinações, começando a limpar o vaso por dentro, parando de hipocrisia. Porque o que mais nós vemos na Terra são máscaras. As pessoas têm vergonha do escândalo. Não, eu não quero escandalizar. Se eu cometer isso, vai ser um escândalo, né? Mas só quando vem a tentação em último grau que a pessoa acaba fazendo, e na maior parte das vezes às escondidas. Aí de repente, quando ficam sabendo, né, cai na boca de todo mundo. O escândalo veio. E nós temos capacidade de ir superando essas dificuldades morais. É por isso que nós estamos aqui. Nós fomos criados simples e ignorantes,
mas nós somos os seres inteligentes da criação. Nós não nascemos inteligentes, nós precisamos entender isso. Nós nascemos com o atributo inteligência. Tá? Nós temos esse recurso e com o tempo ela vai sendo estimulada. Aí, a partir das existências, nós vamos ficando inteligentes. Nós vamos sendo capazes de analisar o meio, analisar as coisas, analisar as vivências, analisar as pessoas, analisar o que eu estou sentindo, as dores, né? As paixões, os amores, as aptidões. Vou criando as minhas ideias inatas, vou pré-estabelecendo ideias. E essas ideias começam antes mundanas. Com o tempo eu vou purificando as minhas ideias. E aqui então, na minha mente, o espírito imortal, ele vai agora buscando fazer o que é certo. Na Terra ainda, tendo pensamentos imperfeitos? Sim. Por quê? Porque a nossa mente é uma via de mão dupla. Está escrito lá no livro dos Espíritos, que mesmo os espíritos bons, agora são minha interpretação, mesmo os espíritos bons passam muitas vezes pensamentos ruins em suas mentes, mas não quer dizer que são deles. Tá? Assim como nós temos isso o tempo inteiro. Vamos observar lá no livro dos Espíritos, não vou falar capítulos ou itens, mas quem estuda sabe onde está. Quem não estuda, então é só procurar, porque vai achar lá, é bom que comece desde o início, porque principalmente a doutrina espírita não é livro de curiosos. De você, onde está escrito isso? Deixa eu saber. A pessoa quer saber onde está só para ir lá naquele local e não estudar nada. Só quer ver se está escrito isso mesmo. O ideal é a pessoa começar do início, para ir entendendo os detalhes e depois ir estudando. É assim que se deve fazer com a doutrina espírita. Mas quem acompanha o livro dos Espíritos, já leu, sabe que lá está escrito que Kardec pergunta para os Espíritos. Os Espíritos influenciam em nossos pensamentos? E eles vêm nos dizer assim, sim, e muito mais do que imaginam. Porque muitas vezes são eles que nos dirigem. E por que são eles que nos dirigem muitas vezes em nossas ações no dia a dia? Porque eles povoam as nossas mentes, principalmente as pessoas que não se vigiam e não oram, né? Aí eles aproveitam porque não tem proteção, eles vêm com tudo e ficam povoando as nossas mentes com pensamentos. E muitos de nós acreditam que são nossos. Aí a gente acaba agindo conforme o que pensamos. Porque a pessoa não está orando, não está vigiando e de repente está fazendo coisas ruins. Então é por isso que a doutrina espírita nos orienta que nós devemos orar e vigiar. Devemos estar sempre buscando a religiosidade. Nós devemos também estar atento ao fato de que a nossa mente é uma via de mão dupla. Temos pensamentos nossos e também temos pensamentos que não são nossos. Então nós devemos aprender as leis de Deus, o Evangelho, e a partir do momento que nós temos pensamentos que não condizem, né, com as leis de Deus, com o Evangelho do Cristo, a gente corta. A gente não o faz, que é o que o Cristo vem nos ensinar. Cortar o braço, se ele for motivo de pecado. Mas aí nós vamos cortar o pensamento que vai fazer com que o braço, né, faça alguma coisa que é motivo de pecado. E no final do item, do capítulo, né, que é o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, vem nos falar assim: Bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Onde que aqui vem nos falar de um espírito que foi invocado para auxiliar uma jovem que havia perdido a visão. E ele foi invocado com a intenção, quem o invocou queria fazê-lo para que esse espírito pudesse curar as vistas dessa jovem. Mas aí ele vem dizer assim: meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ora espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram assinaladas,
não as retribuais, senão aquele que é nosso Pai em tudo. Eu fiz um equívoco aqui, achando que era um espírito, mas eu tinha esquecido que na realidade é uma pessoa que ela é chamada para poder fazer uma cura em uma moça que havia perdido a visão. Mas ele disse assim: não posso fazer senão com o auxílio do vosso Pai, do nosso Pai. E em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu, e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós com a brancura que tinha quando criastes. Por que ele estava dizendo isso? Ele estava dizendo que aquela moça precisava continuar daquela maneira, porque aquele foi um freio que lhe foi colocado para que ela não voltasse a errar. Para que ela pudesse, nessa reencarnação, ter um freio que evitasse que ela caísse no mesmo erro de outrora, que fez talvez ela perder a existência, que fez talvez ela cometer um grande delito. E é por isso que muitos de nós temos freios. É por isso que existem pessoas que são cegas, que são surdas. É por isso que existem pessoas que passam por idiotia, passam por alguma paralisia, ou por algum freio de alguma maneira, seja situação financeira, física, emocional, afetiva. Isso é para auxiliar a pessoa a evitar um erro que ela pode ter cometido no passado. Tal qual ele diz ali, que se essa jovem voltasse a ver, talvez ela se entregaria de novo nas festas mundanas, naquilo que fez ela cair no erro de outrora. Então por isso que ela precisa desse freio agora, para que ela aprenda a controlar isso, e depois que ela tiver dominado isso, ela pode voltar a enxergar assim, né? E ser experimentada de novo, para ver se não cairia de novo no erro. São esses ensinamentos que estão para nós do Evangelho. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho essa ideia, né, de pensamentos, mãos não lavadas, para que nós entendamos que tudo gira em torno dos pensamentos e que nós podemos sim evitar muitos males que fazemos uns para com os outros, freando aqui, principalmente em momentos às vezes de desespero, quando acontece alguma coisa, né, que vai além do nosso controle emocional. Se nós conseguirmos frear o nosso pensamento, nós podemos evitar muitas besteiras que são feitas no mundo, devido ao desespero, às vezes uma perda material, uma perda amorosa, entre tantas outras coisas que às vezes faz as pessoas materializarem o que vem aqui. E nós que estamos nessa terra somos assim obsediados o tempo todo, e principalmente com coisas ruins. Tá? E por que isso? Apesar que quando a gente fala já obsediados, na maior parte das vezes é com coisas ruins. E por que isso acontece? Provavelmente inimigos de outrora, né, que nós talvez prejudicamos, ou talvez espíritos que se simpatizaram com algum vício que nós temos, e em algum momento eles se aproveitam de nossas fragilidades e vêm cutucar aqui, nossa, faz isso, faz aquilo, não aceito isso, não aceita isso não, vai lá se vingar, tá? Discute, briga. O tempo inteiro nós estamos escutando isso. Mas é o que eu disse no início. Se nós estivermos orando, se nós estivermos vigiando, e principalmente lembrando dos ensinamentos do Cristo que está no Evangelho, nós vamos conseguindo frear, né, muitas tentações, muitas obsessões, muitas ideias ruins que vêm à nossa mente, freando, né, a mão, né, ou o olho, né, ou o corpo inteiro, né, de fazer algo que nós podemos nos arrepender depois. Para poder finalizar, do livro Palavras de Vida Eterna, Terra, Bênção Divina. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe.
Nele encontrarás a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam. Aqui está dizendo assim, que nós vamos encontrar essas bênçãos no regaço materno, no refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiraram os heróis de teu ideal, os santos de tua fé, os apóstolos de tua inspiração e as inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não o ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito, seu irmão mais velho, nosso irmão mais velho, para que possamos segui-lo, pegar toda a nossa cruz, todas as nossas dificuldades, todas as nossas mágoas, né? E buscar entender o seu Evangelho, caminhar junto com ele, mesmo que em lágrimas, mesmo chorosos. O que importa é fé em Deus, porque o que é nosso, nós vamos ter, a nossa felicidade, mas nós só vamos consegui-la com boa vontade, com trabalho, dedicação, atenção às leis de Deus aqui na terra, e entender que só tem uma forma de ser feliz, quando nós estamos em sociedade buscando auxiliar uns aos outros. Eu gostaria de deixar aqui um abraço para todos e que todos nós tenhamos um bom final de semana. Fiquem com Deus.